Muito bem-vindo, Paulo. Como já era de se esperar, o presidente Bolsonaro foi em defesa de Daniel Silveira. Daniel concordou em colocar a tornozeleira eletrônica hoje às 3 horas da tarde. Você concorda aí com o Felipe também? O Daniel Silveira está querendo se colocar como um herói nacional? Não, eu não concordo com absolutamente nada que o Felipe disse. Inclusive, tem que lembrar que o Daniel teve mais de 30 mil votos na população do estado do Rio de Janeiro, o eleitor soberano que escolheu decidir votar no Daniel, não baseado no discurso de ódio, mas pelo que o Daniel representava. Tem que ter muita soberba para achar que o eleitor do Rio de Janeiro só votou no Daniel porque ele destruiu uma placa, né? Tem que respeitar a vontade do eleitor. 30 e poucas mil pessoas do meu estado tiveram decidiram escolher o Daniel Silveira como seu representante para parlar, ou seja, falar e apresentar as suas ideias e a sua visão para o Brasil dentro do parlamento. Essa vontade soberana, ela precisa ser respeitada. O que o Daniel fez, em momento algum, ele ameaçou. Não existe nada disso, ninguém falou em golpe, ninguém falou nem o presidente Bolsonaro falou em golpe. Essas narrativas estão sendo repetidas exaustivamente, mas isso nunca aconteceu. O discurso do presidente foi forte, dizendo que não obedeceria a ordens ilegais, aliás, como é a obrigação de qualquer autoridade pública, e o presidente deveria ter cumprido o que ele prometeu. A crítica ao presidente que se faz aqui é porque ele não cumpriu o que ele prometeu que faria, que era o não cumprimento de ordens ilegais daqui para frente. Nunca houve arregimentação de ninguém para dar golpe, nunca houve discussão de golpe. Isso é uma fantasia da cabeça da esquerda. O presidente Bolsonaro nunca cometeu nenhum ato autoritário, está chegando ao final do seu primeiro mandato e não há um ato autoritário do presidente. Aliás, quem fala em querer controlar a mídia, quem fala em querer censurar as pessoas, é sempre a esquerda. Se formos falar de atos autoritários, temos que falar do que está acontecendo, atos autoritários sim cometidos pelo ministro Alexandre de Moraes. Inclusive este último ato, que foi a imposição, né, de uma multa pro Daniel Silveira, no caso de não colocação da tornozeleira, algo que não só, né, chama multa combinatória, isso não só não existe no Código de Processo Penal brasileiro, como existe jurisprudência do próprio Supremo Tribunal de Justiça dizendo que isso não pode acontecer com as partes do processo. Então foi uma invenção, mais uma inovação no meio jurídico feita pelo excelentíssimo aí ministro Alexandre de Moraes, como tantas outras que ele vem fazendo. Qual é a acusação que para em cima do Daniel? Ele ter ameaçado alguém que gastou 80 milhões de reais no último ano em segurança, alguém que está muito bem protegido. Qual é a ameaça? Que ameaça que foi feita? O que foi crível que o Alexandre de Moraes pudesse achar que ele ou as instituições brasileiras estivessem em risco por causa de alguma posição do Alexandre de Moraes, por causa de alguma posição do deputado Daniel Silveira? Bom, a imunidade parlamentar foi completamente desrespeitada, o parlamento foi completamente desrespeitado, o Código de Processo Penal foi completamente desrespeitado, e agora nós temos uma pessoa sendo acusada e que vai ser julgada por um crime que foi extinto pelo Congresso Federal no ano passado. Ou seja, então assim, é a esculhambação completa, é o ditador absoluto que faz o que quer, e a esquerda bate palma, mas bate palma porque é conveniente nesse momento eliminar um inimigo. O Daniel é uma pessoa muito corajosa. Qualquer figura brasileira, qualquer cidadão brasileiro tem que reconhecer. Você pode gostar do deputado Daniel Silveira ou não, mas não há como não reconhecer uma enorme coragem em enfrentar um ditador que é o Alexandre de Moraes nesse momento. Quem desrespeita completamente as leis, cria leis novas, julga alguém por vaidade pessoal, por vingança, o nome disso é ditador, não tem outro nome. Tema muito quente e controverso, certamente os nossos comentaristas querem fazer mais uma parte. Eu peço por gentileza, então, Felipe, 40 segundos para você e depois 40 segundos para o Paulo, só para a gente fechar esse assunto nesse primeiro módulo do Headline News. 40 segundos, Felipe. Soberba é acreditar que se pode saber mais sobre a legislação do que os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal, com notório saber, todos eles constitucionalistas. Mas não é só isso. O próprio plenário da Câmara dos Deputados, 340 deputados, votaram favoráveis à prisão do Daniel Silveira um ano atrás. Então não é só o Supremo Tribunal Federal e não é só o Alexandre de Moraes. Vou lembrar que é o plenário do Supremo Tribunal Federal que vai julgá-lo. Então não é só a palavra de um juiz, sim, que é um constitucionalista como quase todos os outros que estão ali no Supremo. Nem todos são só terrivelmente evangélicos. Alguns deles são constitucionalistas que escreveram livros que são adotados nas faculdades de Direito. E lembrando, o plenário da Câmara aprovou a prisão de Daniel Silveira.
Agora, Paulo Figueiredo, você também tem 40 segundos aí para colocar sua opinião sobre esse caso aí. Bom, não sou só eu que estou fazendo críticas ao ministro Alexandre de Moraes pelas inconstitucionalidades que ele vem cometendo, né? Ele responde a processos já em tribunais internacionais. Aqui nos Estados Unidos, ele não consegue a extradição do Alan dos Santos justamente porque não cumpre os requisitos legais. O mundo inteiro está denunciando as ilegalidades que o Alexandre de Moraes vem feito. Ativismo judicial é um problema grave na corte, sim. Em relação ao julgamento do deputado Daniel pelo plenário, a decisão do plenário é a decisão do plenário soberana, mas é um julgamento político, não é um julgamento técnico.